Amém, os irmãos, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos fazer mais um instante de oração, porque nós aprendemos que momento glorioso é nós falarmos com o nosso Pai. Então aproveite a oportunidade que você tem hoje, a oportunidade, o fôlego de vida, que você tem essa voz abençoada e apresente ao Senhor aquilo que você precisa. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de pura e Deus de maravilhas e vitórias, vamos aqui, papai querido, diante da tua presença. Eu apresento o Senhor em tuas mãos, a vida, papai querido, do meu irmão e da minha irmã que ora comigo nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que não venha ser, papai querido, por emoção, mas que venha ser, ó Deus, o toque do teu Espírito Santo nesta noite para falar com o teu povo, para falar com a tua igreja. Senhor, abre, papai querido, o meu entendimento, usa, Senhor, a minha fraca e pequena pessoa como um canal de bênção, como um canal de vitória. Pai, eu peço a ti para que o Senhor venha preparar a nossa alma, para que o Senhor venha preparar, Senhor, nesta noite o nosso coração para recebermos a tua palavra. Confirma, Pai, a bênção, a vitória, o milagre. Apresenta o Senhor esta campanha, papai, que está caminhando para a glória do teu santo nome. Senhor, que nós venhamos continuar lançando os pães, papai, sobre as águas, e venhamos colher a bênção, a vitória, e venhamos colher o milagre para a glória do teu santo nome. Senhor, apresenta em tuas mãos o meu irmão e a minha irmã, Senhor, que veio em busca de uma resposta, de uma palavra. Eu não tenho verdadeiramente nada para oferecer para o teu povo, para a tua igreja, mas eu creio que o teu Espírito Santo, ele já se faz presente no meio de nós, ó Pai. Papai, que eu tomo a liberdade, Espírito Santo, e usa, papai, que a minha vida, os meus lábios, a minha voz, Senhor, para manifestar a tua presença, o teu querer, a tua vontade, no meio dos teus filhos, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade de cada coração, eu não sei qual é a enfermidade, ou até mesmo, Pai, a provisão que o meu irmão, a minha irmã precisa nesta noite, mas eu sei, Senhor, porque eu já sinto a presença do teu Espírito Santo, e nós convidamos o Senhor, ó Pai, toca na minha vida, Senhor, nesta noite, toca na vida da minha irmã, do meu irmão, e entrega, Senhor, a bênção, a vitória, e entrega, papai, o milagre. Nos desperta, Senhor, ainda mais na tua casa, na tua presença, nos desperta ainda mais, Senhor, na comunhão com o teu Espírito Santo, é para a glória do teu santo nome. Joga por terra agora, Pai, toda a frieza espiritual, joga por terra agora, Senhor, toda a palavra contrária, Senhor, que o inimigo venha bater em retirada para a glória do teu santo nome, e que nós venhamos nos alimentar nesta noite, ó Pai, da creche da tua palavra. Nós viemos aqui, Senhor, para comer o melhor desta terra, como diz na tua palavra, que é a tua palavra. Nos alimenta, Pai, conforme o Senhor acha graça aos teus olhos. Confirma, Senhor, a bênção, a vitória, o milagre. Vai de encontro com o familiar do meu irmão e da minha irmã, que se encontra lá na sua casa, ou até mesmo no mundo lá fora, perdido no lamaçal do pecado, nos vícios, nas drogas, ou até mesmo o Senhor não vem para a tua casa, Senhor. Nós enviamos, Pai, nós pedimos ao Senhor esta noite, envia, papai, que os anjos do Senhor, ó Pai, sobre cada vida nesta noite, e que eles venham sentir o toque do teu Espírito Santo, e que eles venham sentir a necessidade de voltar para a tua casa, de vir para a tua presença, Pai, como diz na tua palavra. Só aquele que já pisou no Santo Santo não sabe pisar em outro lugar, Senhor. Quantas pessoas, Pai, que estão no mundo lá fora com saudade da tua presença, com saudade do toque do teu Espírito Santo, ó Pai, mas até mesmo está preso nas garras do inimigo, ou até mesmo não tem forças para vir para a tua casa. Eu profetizo a força, Pai, que provém igualdade sobre
cada vida. Eu profetizo, papai, que nesta noite o toque do teu Espírito Santo, para que a tua palavra venha haver frutos, ó Pai, no mundo lá fora, na vida, Senhor, do familiar do meu irmão e da minha irmã, para a glória do teu santo nome. Abençoa ainda mais, papai, que o culto da Reviver, Senhor. Envia, papai, querido, pessoas para este lugar para abençoar esta obra linda, assistencial, para a glória do teu santo nome. Quantas pessoas, Pai, estão com o celeiro transbordando e não ajudam na tua casa, Pai. Ah, papai, querido, levanta os pequeninos, Senhor, os pequeninos que têm um amor no seu coração, que não tem muitas vezes, ó Pai, o dinheiro no bolso, ou até mesmo o mantimento, mas está repartido com 7, com 8, como diz na tua palavra. Ah, Senhor, aqueles que estão abençoando a tua obra pela fé, Pai, abençoa ainda mais, multiplica, Pai, para a glória do teu santo nome. E aqueles que não têm, Pai, prepara para a glória do teu santo nome. Confirma, Pai, a bênção, a vitória, o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode assentar e as palmas bem alegre avivada para Jesus. Aleluia. Vamos louvar o coro da harpa cristã. É o número 1. Amém? Gostaria de chamar a Débora para louvar comigo. O número 1 da harpa cristã. Chuvas de graça. Deus, ele nos prometeu chuva de graça. E nós sabemos que a chuva, ela simboliza a vida. E a vida, ela provém do Senhor. E você vai entender que este louvor, ele pertence e faz parte nesta noite da palavra do Senhor. Foi um louvor que o Senhor colocou no meu coração. E no decorrer deste culto você vai entender que se não for a chuva, se não for a presença de Jesus, muitas coisas morrem. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido Deus grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz dos teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos
Aleluias. Vamos passar agora a salva. Vamos passar neste momento os e o versículo 1, que é o título desta mensagem. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no título da mensagem também. Aleluias. Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 1. E o título da mensagem diz assim: façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte também com 7 e até com 8, porque não sabe qual o mal, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Então as nuvens cheias derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem que como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires as tuas mãos, porque tu não sabes qual prosperará, se esta é esquerda ou se ambas as duas igualmente. Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sede é verdade, tudo quanto sucede é verdade. Alegra-te também, mancebo, da sua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do seu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas te dará a Deus o juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e renove a tua carne ao mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu aqui diante da tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu peço a ti nesta noite, para que não venha ser o meu entendimento, aquilo que eu sei, mas que venha ser o teu Espírito Santo, usando, papai, que não conforme a tua vontade, a minha fraca e pequena pessoa, para transmitir a tua palavra. Toma nas tuas mãos, Senhor, o culto desta noite. Toma nas tuas mãos, Senhor, meu irmão, a minha irmã, Senhor, todos quanto ouvem a tua palavra, Senhor. Derrama na tua graça, na tua misericórdia. Derrama agora, papai, que uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. E abra, papai, que o nosso entendimento para nós guardarmos a tua palavra, Senhor. Fala, papai, que não sei fazer acepção de pessoas. Faz conforme o teu querer, a tua vontade, e que não venha ser os meus olhos, Pai, que estão vendo nesta noite, mas que venha ser o teu Espírito Santo, que venha esquadriar a cada coração nesta noite, sondando a cada necessidade, Senhor, e entregando cada resposta ao qual o Senhor acha graça aos teus olhos sobre a vida do teu povo e da tua igreja. Lambda, Pai, a tua palavra dava nos nossos corações, para que nós venhamos ser como uma terra fértil, ó Pai, e venhamos dar frutos da tua presença para a glória do teu santo nome. Confirma, papai, que a bênção, a vitória, o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode assentar as palmas bem alegre e avivada para Jesus. Aleluia. Antes de nós entendermos este tema,
Nós precisamos entender o que algo é simples na casa do Senhor. Nós sabemos que o pão ele representa a comida. O pão é aquilo que mata a nossa fome. E nós sabemos que a água ela representa a presença de Jesus. Nós sabemos que a água ela representa a vida, porque sem a água para regar, as plantas morrem e consequentemente nós vamos morrer de fome. Então eu falava com o Senhor, que palavra eu vou ministrar? E aí o Senhor falou assim: olha, prega o título da campanha, que é lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Não é poucos dias, não é lançar o pão amanhã, da manhã e logo à tarde já vai colher. Não. Mas como assim, irmão? Lança o pão sobre as águas? Não estou entendendo. Para nós entendermos essa mensagem, nós precisamos entender que antigamente, meus irmãos, não existia mercado. E não tinha dessa de, o arroz acabou, eu vou lá no mercado, vou lá e compro para saciar a minha sede. Nós precisamos entender que no tempo que esta palavra foi escrita, nesta época, meus irmãos, aquelas pessoas elas plantavam o trigo, e do trigo fazia farinha, da farinha fazia o pão. E tinha um momento de você plantar. Ali você comprava apenas a semente, e a partir da semente você começava a semear. A partir da semente você ia viver muitos anos com a partir daquela semente. E não tinha lugar para comprar. Então o que acontecia? Aqueles lavadores do campo, eles guardavam aquela semente por um período. Então eles iam conforme a sua necessidade, conforme eles tinham fome. Aquele lavrador ele tirava ali aquela semente de trigo, entregava para aquela mulher. E a mulher ali, a sua esposa, ela fazia ali a farinha, fazia os seus mantimentos, e eles viviam daquilo. Mas nós sabemos que quando o homem e a mulher, ele tem os olhos maiores do que a boca. Quando o homem e a mulher, ele tem uma ganância de necessário, ele vai passar fome. Mas por quê? Tinha necessidade daquele povo controlar aquilo que ele estava comendo, porque a Bíblia nos fala que a chuva sobrevinha sobre aquele lugar em tempo certo. Era chuva temporânea e chuva seródia. A chuva temporânea tinha o seu momento certo, porém a chuva seródia Deus mandava quando ele via graça, quando ele via a necessidade do povo. Então se aquele casal, se aquele homem, aquela mulher, aquela família apenas comesse e não guardasse os seus mantimentos, não guardasse para ele plantar no dia de amanhã, não ia ter que comer. Então ia chegar um dia que eles iam morrer de fome. E quantas vezes, quantas pessoas no dia de hoje, eles não querem plantar, apenas colher. E não tem como colher sendo que você não plantou nada. E não tem como plantar, não tem como colher coisa boa se você colheu maldade. O tempo de semear é necessário. E que não teme a colheita, sabe o que plantou. Então nós precisamos plantar algo bom na casa do Senhor. Nós precisamos plantar coisas boas. E nós não podemos ter um olho maior que a barriga. Mas como assim, irmão Jonas? Se aquele povo comesse demasiadamente, eles iam chegar num momento que ia passar fome, e até mesmo morrer. Quantas pessoas estão morrendo de fome? Não apenas de fome do alimento, mas também fome da palavra, porque não tem guardado a palavra. A sua vida nesta noite, você está plantando um pouquinho para colher o espiritual. Se você planta na obra do Senhor, você vai colher os mantimentos. Mas eu preciso dizer para ti nesta noite, você só vai colher algo que você plantou. E Deus ele só trabalha na vida do homem
homem e da mulher se eles tiverem algum pouquinho. Mas como assim, irmão Jonas? Ana, ela precisava de um filho. E ela plantou aonde? Ela plantou na casa do Senhor. E ela colheu um filho, o filho da promessa. Mas Ana tinha um pouquinho de fé, tinha um pouquinho de perseverança. Aleluia. E quantos homens e mulheres tinham um pouquinho? Lembra daquela viúva? Ela tinha um pouquinho de azeite. Então não tem como Deus multiplicar algo que está faltando. Então não deixe o azeite da botija faltar. Não deixe a farinha da panela faltar. O erro desta humanidade, o erro desta geração, o erro que muitas das vezes nós cometemos é que nós buscamos a presença de Jesus, ou até mesmo buscamos uma multiplicação quando tudo já acabou. E aqui o Senhor diz para mim e para você: não é plantar, não tem como plantar como acabou tudo. Como que você quer que Deus faça um milagre sobre a tua vida se você já não tem mais fé que eles vão vir para a casa do Senhor? Como você quer colher algo material, sendo que você não tem plantado? E ali, para trazer essa mensagem, eu comecei a ler o livro de Eclesiastes inteirinho. E então eu entendi que Eclesiastes foi escrito por Salomão. E nós sabemos que Salomão, ele é filho de Davi. E ele era um jovem que plantou para depois colher. Mas você plantar e colher não vai te deixar isento de que o inimigo tente roubar a sua coroa. Você saber o que planta e saber o que vai colher, isso não vai te deixar isento que o inimigo venha roubar a sua colheita. Mas como assim, irmão Jonas? Nós sabemos que Salomão, meus irmãos, era um jovem que o Senhor já tinha feito uma promessa sobre a vida deste jovem, falando: olha, você vai tomar conta do reinado do seu pai, que era Davi. E a Bíblia nos mostra que certa feita, Davi já estava bem doente, estava ali no leito, na cama, com uma enfermidade. E a Bíblia nos fala que a morte ia se aproximar da vida de Davi. Então estava chegando perto de Salomão alcançar as promessas de Deus. Estava chegando perto de Salomão colher aquilo que ele tinha plantado. Mas ali um dos seus irmãos vai correndo ali, sem Davi saber. Dois dos seus irmãos, melhor dizendo, vai dizendo que eles eram agora rei. E ali o povo daquela província começa a acreditar naquelas palavras. O povo daquele lugar começa a adorar aquele rei. Mas eles não tinham plantado o que precisava ser plantado. Eles não tinham a marca da promessa. Não era Deus dono. Não deixe que o inimigo venha te dar aquilo que você vai alcançar. Não deixe que o inimigo venha lançar frutos contrários no seu trabalho. Não deixe que o inimigo venha lançar frutos contrários no meio da sua família. Não deixe que o inimigo venha lançar frutos, sementes contrárias no meio do seu ciclo de amizade. Mas esteja em vigilância. Então chegou aquele boato sobre a vida de Davi. E Davi logo de imediato vai tomar uma decisão. Vai levantar Salomão como rei daquele lugar. E Salomão, ele não parou de plantar. Agora Salomão vai ser intitulado o rei daquele lugar. E ele vai começar a governar aquele lugar. Mas nós sabemos que para tomar a direção de alguma coisa, nós precisamos buscar a direção de Deus. Então agora Salomão vai continuar a plantar. A Bíblia nos mostra que Salomão vai levantar uma oferta. Salomão vai levantar agora um sacrifício ao Senhor, porque ele queria ter aquilo que o pai dele tinha. Ele queria ter ainda mais a presença de Jesus. Glória a Deus. E como nós queremos que os nossos planos e projetos
certos que a nossa vida material dê certo se não temos levantado sacrifícios ao Senhor. Quantas pessoas do mundo lá fora que estão com o celeiro cheio, mas não abrem as suas mãos para abençoar o seu povo, para abençoar os seus próprios familiares, a sua própria parentela. E a Bíblia nos mostra que quando nós temos condições, ou até mesmo podemos ajudar ou repartir com alguém algo que nós temos e nós não repartimos, nós já estamos no pecado. Aleluia. Então Salomão vai fazer esta oferta ao Senhor, e Deus agora vai falar com ele. E sabe o que Salomão colheu deste plantio? Sabe o que Salomão colheu desta oferta, deste sacrifício? A Bíblia nos mostra que o próprio Senhor, ele fez uma pergunta para Salomão: Salomão, o que você quer? Salomão disse: olha, Senhor, eu quero saber a diferença entre o bem e o mal. Algumas pessoas dizem que Salomão queria apenas a sabedoria, mas Salomão, ele não queria apenas sabedoria, ele queria saber o que era bom, o que era mal aos olhos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então agora aquela petição vai ser realizada sobre a vida de Salomão, e ele vai entender o que é bom, o que é mal. Então eu meditando na palavra do Senhor, e Salomão, com a sua sabedoria, expressando o livro de Eclesiastes, ele vai dizer que tudo debaixo do sol é vão, que tudo debaixo do sol é cansaço. Salomão vai dizer que tudo debaixo do sol é enfado. Mas como assim, irmão Jonas? Tudo aquilo que está debaixo do sol é aquilo que é terreno. Salomão, ele entendeu com a sua sabedoria que tudo aquilo que ele granjeou, tudo aquilo que ele conquistou na direção do Senhor, usando a sua sabedoria e plantando na obra e guardando e repartindo, Salomão, ele vai entender que é tudo vão, que é tudo vaidade, é tudo cansaço. E Salomão, ele entendeu uma coisa gloriosa, que maior e melhor do que nós plantarmos algo nesta terra é nós plantarmos no reino dos céus. E aqui o Senhor diz para mim e para você, para nós fazermos campanha assim para a nossa vida espiritual, e fazermos campanha também para a nossa vida material. Mas Salomão vai dizer que deve ser tudo equilibrado. O espiritual deve caminhar junto com o material, porque se o material caminhar muito mais à frente, a sua carne cansa e o espírito fica fraco. E a Bíblia nos fala que a carne é fraca e o espírito está pronto. Então, se o espírito está pronto, se você buscar coisas espirituais, o milagre acontece. Aleluia. Então Salomão vai dizer assim: olha, mas não é apenas buscar o espiritual, mas tudo tem que andar num conjunto. Salomão vai dizer assim, onde nós meditamos: lança o teu pão sobre as águas. E aquele povo, meu irmão, naquela época, quando estava bem próximo de faltar, eles não olhavam para as nuvens, porque eles sabiam o tempo certo que havia chuva. Mas existia uma chuva que vinha em um tempo oportuno, conforme a vontade do Senhor. Imagina comigo aquela mulher falando assim: olha, meu esposo, eu preciso de mais grãos para fazer o pão, para fazer a farinha, para fazer o pão, para preparar o alimento para nós comermos. Aí você imagina aquele homem com sabedoria e falando assim: olha, minha mulher, nós precisamos comer, mas nós precisamos comer com vigilância, porque senão vai chegar o momento da seca e não vai ter a chuva para nós lançarmos o nosso pão, para nós lançarmos a nossa semente. E o tempo oportuno é hoje. O tempo é hoje nós lançarmos a nossa semente na presença do Senhor. Irmão,
Eu não sei se é a provisão material ou espiritual que você veio em busca nesta noite. Mas o Senhor diz para mim e para você: não espere acabar. Não espere a vasilha ficar vazia. Mas tenha sabedoria de Salomão. Tenha sabedoria para entender que nós precisamos plantar. E o Senhor diz para mim e para você: aquele que sabe o que planta, não teme a colheita. Glória a Deus. Quantas pessoas estão plantando maldade? Quantas pessoas estão plantando palavras contrárias? Quantas pessoas que não plantaram o alimento e estão querendo colher? Quantas pessoas esperaram acabar tudo para querer plantar algo na obra do Senhor? Quantas pessoas que estão com as vasilhas vazias dentro da casa do Senhor? Quantas pessoas que estão no mundo lá fora com a sua despensa vazia, com o seu vaso vazio, rachado, trincado? Então continue plantando na casa do Senhor. Mas o Senhor diz, conforme a sua palavra, não é que você planta hoje de manhã, logo à tarde você vai colher. Quantas vezes nós nos encontramos ansiosos na casa do Senhor? Quantas vezes Deus faz uma promessa e aí andando segundo a promessa, confiando na chuva seródia, confiando na chuva temporânea que provém do altar, que provém do trono da glória. E algumas vezes, olhando para a promessa, nós olhamos para o irmão e falamos assim: olha, eu acho que a minha provisão vai vir do irmão. Mas você esqueceu que a chuva, a provisão provém do altar. E algumas vezes na nossa trajetória nós nos frustramos. Nós falamos: Senhor, mas o irmão pode ajudar. Algumas vezes ele vai ser enviado para ajudar. Mas algumas vezes Deus fala para mim e para você que nós precisamos confiar no Senhor. E analisando a palavra, eu pude entender que este homem, esta mulher, esta família, eles não olhavam para as nuvens para ver se as nuvens estavam carregadas. Mas não, eles confiavam no Senhor. Eles confiavam que no tempo oportuno ia haver chuva. No tempo oportuno o Senhor ele ia plantar, o Senhor ele ia derramar a chuva e a semente ia germinar. Não tem como germinar se você não plantou. Não tem como crescer se você não planta nada. Não tem como Deus multiplicar se você não ajudar a obra. Quantas pessoas estão fechando os seus olhos para os filhos de Deus? Aleluia. E aquela família ela não olhava para as nuvens, mas confiava no Senhor. A palavra de Deus para mim e para você é: confia no Senhor. Mas não é apenas confiar, mas entrega o seu caminho, entrega os seus mantimentos e reparte com 7 ou até mesmo com 8 quando chegar. A Bíblia nos fala que não sabemos quando vai chegar o dia mau. Nós não sabemos quando vai chegar o dia da seca. Mas quando chegar o dia da seca, que nós venhamos ter algo guardado no nosso coração. Que quando chegar o tempo da seca, o momento que você não consegue orar, o momento que a enfermidade chegou, até mesmo a terra seca chegou sobre a tua vida, nós venhamos ter algo guardado na presença do Senhor. O homem e a mulher, o jovem e a criança precisa ter algo guardado. E o Senhor me traz a memória nesta noite, da mesma forma como foi as 10 virgens. Algumas guardaram azeite e outras não guardaram. Mas o guardar aqui não é guardar apenas para si, mas quando tiver a oportunidade, reparte sim, porque repartir é da vontade de Deus. Mas não reparta ao ponto de chegar a faltar para ti. O Senhor me mostra nessa noite pessoas fazendo campanhas apenas para pessoas do próximo à sua, e você está esquecendo de fazer campanhas para você. Quantas vezes
Nós fazemos campanha apenas para uma parte da nossa vida. E o Senhor diz para mim e para você nesta noite: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu os ouvirei e abençoarei esta terra. Mas nós precisamos apresentar na face do Senhor. Nós precisamos plantar na obra do Senhor. E não é apenas plantar uma área da nossa vida. Precisamos apresentar ao Senhor o espiritual, o material, o sentimental, os nossos familiares, os nossos sonhos, os nossos projetos. Deus fala para mim e para você nesta noite: Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir as batidas do seu coração. Quantas vezes nós oramos ao Senhor: Senhor, que seja feita a sua vontade. Deus, Ele vai fazer a vontade dEle, mas Ele precisa de uma base. Mas como assim, irmão Jonas? Certa feita eu plantei algo na presença do Senhor, e eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. E depois de longos dias, eu comecei a colher aquilo que eu tinha plantado. E eu pude entender que eu precisava plantar com mais sabedoria. Mas eu já tinha plantado, então agora tem que esperar o processo. Aqui o Senhor diz para mim e para você que precisa plantar com sabedoria. Não é apenas jogar a semente nas águas. Não é apenas jogar o pão nas águas que depois de muitos dias você vai colher. Tem pessoas jogando sobre as águas só apenas algumas coisas, só apenas algumas partes. Mas o Senhor diz para mim e para você: lance nas águas, lance na presença de Jesus todas as coisas. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é apenas uma parte, não é apenas o seu lar, não é apenas o seu espiritual, mas o material. Nós sabemos que Deus, Ele faz sobre a nossa vida. Mas Deus, Ele quer levantar um povo que sabe o que planta. Deus, Ele quer levantar um povo que não confia em nuvens, que não confia no governo, que não confia em irmãos. Não que você não pode confiar, mas não, é que a tua confiança deve estar totalmente dependente do Senhor. E se o Senhor quiser enviar pessoas para abençoar a tua vida, bem. Se Ele não quiser, Ele envia do altar, Ele envia do trono da glória e faz acontecer na tua vida. Aleluia. E quem observa o vento, aleluia. Para você entender que não é as minhas palavras, e estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Pode até chover, mas se a árvore cair, não tem como se levantar novamente. Aleluia. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós não podemos ser cristãos como que é levado como um vento, porque nós não sabemos de onde o vento vem, e nós não sabemos para onde ele vai. Nós só sentimos. Então, se nós somos cristãos e fomos guiados pelo vento, como as nuvens são, nós vamos ficar caminhando de um lado para o outro, e nós não vamos lançar o nosso pão sobre as águas. E nós sabemos que a água é a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus não há multiplicação de pães e peixes. Sem a presença de Jesus, a semente não germina.
Sem a presença de Jesus, o milagre não acontece. Sem a presença de Jesus, a enfermidade não cai por terra. Sem a presença de Jesus, o milagre não acontece. Sem a presença de Jesus, o coração do homem e da mulher não é quebrantado. Sem a presença de Jesus, o louvor não surte efeito. Sem a presença de Jesus, a palavra não penetra nos vossos corações. Sem a presença de Jesus, nós estaremos perdidos no lamaçal do pecado. Sem a presença de Jesus, talvez nós não estaremos aqui hoje em meio ao cansaço, como diz a irmã. Aleluia. Sem a presença de Jesus, a nossa fé estaria, já teria acabado. Mas com a presença de Jesus, com essa água que provém do altar, que provém do alto dos céus, para regar a nossa vida, nós estamos aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. E tem gente que está dizendo aqui: ah, Senhor, pregador, mas eu estou aqui só pela misericórdia. Está só pela misericórdia? Mas então glória a Deus por isso. Estou só pela misericórdia, mas ainda tem um pouquinho de semente, ainda tem um pouquinho de pão para lançar sobre as águas. Então glorificado seja o Senhor sobre isso. Aleluia. Eu parei para meditar nessa palavra, e ali peguei a Bíblia ali em cima da minha cama, e eu entendi que a carne, ela não quer vir para a casa do Senhor, porque a carne, ela está cansada. Ao decorrer dos dias, ao decorrer da semana, a correria do dia a dia, mas nós precisamos plantar algo espiritual. A carne, meus irmãos, ela vai um dia morrer. Salomão, escrevendo o Eclesiastes, até o capítulo 11, Salomão, ele disse que vai chegar um tempo de morrer. Mas bendito seja o dia da morte, porque o dia da morte está mais próximo do Senhor. Salomão dizia assim: olha, com toda a sabedoria que eu adquiri, triste é aquele que acabou de nascer, porque vai passar por longas lutas, longas provações, vai ter grandes dificuldades. Vai haver bem-aventurado aquele que está chegando a sua hora, porque aquele que está chegando a hora está pertinho de Jesus. Quantas vezes nós achamos que era a morte, quantas vezes nós achamos que era o fim, e aqui o Senhor diz para mim e para você: aquilo que parece o fim é apenas o começo, é o começo de uma vida eterna. E aquilo que é a morte para a carne, um dia nós morremos lá no mundo lá fora, e nós estamos vivos na presença de Jesus. Então a palavra do Senhor, para nós concluirmos a mensagem, é: não pare de lançar o teu pão sobre as águas. Não pare de lançar o pouquinho que você tem na presença de Jesus. Não espere terminar tudo. Não espere o celeiro estar vazio para querer lançar algo. Sem a semente não vai germinar. A água provém do altar, a água provém do Senhor, a provisão provém do Senhor, o milagre provém do Senhor. Mas precisa ter um pouquinho de fé, precisa ter um pouquinho de esperança, precisa ter um pouquinho de confiança na palavra, precisa ter um pouquinho de palavra guardada no seu coração. Seja qual for o pouquinho que você tem, porque nós sabemos, meus irmãos, que se tiver 1% de algo na presença de Jesus, é melhor do que nós termos 100% de certeza no mundo lá fora. Mas como assim, irmão Jonas? Em Atos 2, no culto de Pentecostes, se você analisar a palavra do Senhor, o Pentecoste, o avivamento chegou sobre aquele lugar, mas o número de pessoas que estavam naquele lugar era apenas 1%. Era apenas 1%
da humanidade que se encontrava, que vivia naquele lugar. Então, se existe hoje 1% de cristão que está andando segundo a palavra, o milagre acontece. Se existe 1% de pessoas, de pregadores, de levitas, que levam a boa semente, o milagre acontece. Se você faz parte deste 1% da sua família, que ainda está nos pés de Jesus, o milagre acontece. Eu não sei qual é a provisão que você veio em busca nesta noite, mas é melhor ter 1% com Jesus, dependendo da chuva seródia, não olhando para as nuvens, não olhando para o governo. É melhor ter 1% da presença de Jesus do que termos 100% de certeza ou termos 100% de qualquer coisa, esperando tudo no mundo lá fora. Aleluia. Eu não sei qual é a resposta que você veio em busca nesta noite, mas na palavra para nós concluirmos: continua lançando o teu pão sobre as águas, continua depositando a sua confiança na presença de Jesus, continua crendo que Ele é o médico do médico, continua crendo que Ele é doutor dos doutores, continua crendo que Ele é advogado dos advogados, continua crendo que Ele faz o milagre. Mas antes de Jesus fazer o milagre, nós aprendemos nesta noite que nós precisamos fazer a nossa parte. Como o irmão disse, nós não sabemos orar e muitas vezes não temos palavra, não sabemos como apresentar alguém nas mãos do Senhor. Mas se você apenas apresentar na presença de Jesus, o milagre acontece, como o irmão testificou aqui hoje. Então eu não sei de que forma você se encontra na casa do Senhor, mas faça a sua parte, que nós venhamos fazer a nossa parte para colhermos aquilo que o Senhor tem para nós, para colhermos o milagre. Quem planta a fé colhe o quê? Colhe o milagre, colhe o sobrenatural. Quem planta o natural colhe o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural ele provém somente do Senhor. Eu não sei o que você precisa, mas Deus ele multiplica sobre todas as coisas. Deus ele confirma o livramento, a bênção, a vitória, o milagre. Ele acrescenta os anos de vida, ele acrescenta a saúde, ele faz o milagre, ele traz pessoas, ele converte pessoas, ele tira chagas, ele traz pessoas que estavam mortas. Quantas vezes o Senhor falou: olha, aquela pessoa lá não está morta, aquela jovem Talita Cumi, ela não está morta, ela apenas dorme, mas o Senhor ele traz a vida. Eu não sei de qual milagre você precisa nesta noite, mas o Senhor traz a memória ao meu coração aqui para dizer para ti: qual for o milagre que você precisa, Deus ele faz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aleluia. Glória a Deus. E quando você tiver com o celeiro cheio, faça conforme a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 2. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Nós sabemos que o tempo está se estreitando, a palavra de Deus ela está se cumprindo, mas nós não podemos ficar apenas pego, olhando somente para o nosso umbigo, porque não é desta forma que Deus se agrada que nós viemos viver. Quantas pessoas estão se dando o luxo de alcançar aquilo que os seus olhos almejam? E analisando a trajetória de Salomão, eu pude entender, eu pude compreender que ele adquiriu tudo aquilo que os seus olhos queriam e tudo aquilo que o seu coração almejava. Mas ao fim de tudo ele teve o entendimento que tudo era vaidade, que tudo era coisas vãs. E quando as pessoas, meus irmãos, que estão dentro da congregação,
Quantas pessoas que lançaram o seu pão, Deus ele multiplicou. E sabe qual é o maior prazer de Jesus? Ele olhar para dentro de nós e nós temos um coração grato. E nós sabemos repartir aquilo que nós temos. Deus ele não tem prazer no ego, no eu, na soberba. Deus ele não tem prazer naquelas pessoas que têm o coração inchado. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor que têm para abençoar e não abençoam. Eles têm plantado, têm colhido milagres. Mas a pergunta que eu faço, a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você: será que o Senhor tem se alegrado dessas pessoas? Tem andado conforme a palavra? Tem lançado o seu pão sobre as águas? Tem colhido depois de muitos dias o milagre? Mas será que tem repartido com os meus filhos? Será que tem abençoado a minha casa? Porque nós sabemos vai chegar o dia da morte. E nós sabemos que o lugar para onde nós vamos, esta carne vai ficar. O carro, a moto, os bens materiais, a conta bancária pode estar bufando. Mas você imagina se nós chegarmos na presença de Jesus e falar: Senhor, eu lancei o meu pão sobre as águas, depois dos dias eu colhi. E Jesus vai dizer para mim e para você: mas e aí? Versículo 2 de Eclesiastes capítulo 11, versículo 2. Você repartiu com 7 ou com 8? Será que nós temos repartido aquilo que nós temos? E o Senhor fala para mim que eu posso trazer para o âmbito espiritual também. Quantas pessoas buscando ser vaso, ser instrumento, mas quando chega uma pessoa para pedir uma palavra, ou até mesmo para buscar uma dica, mas como assim, irmão Jonas? Pedir um conselho espiritual, ou até mesmo uma dica de um conhecimento, de uma palavra, e os vasos estão cheios de si só. Estão cheios por si só. Salomão ele repartiu todo o seu conhecimento e ele deixou escrito na palavra de Deus. Aleluias. E nós precisamos repartir tudo aquilo que nós temos e guardar com inteligência, mas não apenas guardar para si só. Aleluias. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Analisando, meus irmãos, esta semana, esta palavra, eu pude entender e compreender que muitas das vezes nós perecemos porque nós não meditamos a palavra. Analisando, sim, a palavra do Senhor, de Eclesiastes 1 até o 11, eu pude perceber muitas instruções que Salomão ele nos deixou. E o Espírito Santo do Senhor me falou hoje que se eu meditasse mais na palavra, sofreria menos. E o Senhor fala para mim e para você: se nós meditarmos mais na palavra e parasse de ficar olhando para as nuvens carregadas. Mas como assim? Falando sobre nuvens carregadas no âmbito espiritual. Se nós parávamos de ficar olhando para aquele direito e para a esquerda, para o irmão, para a irmã, e meditávamos mais direto da fonte, nós sofreríamos menos. Por quê? Salomão ele vai dizer, meus irmãos, que nós vamos passar por lutas, provações, dificuldades. Salomão ele vai dizer que não é para nós ficarmos dando ouvido a muitas palavras, porque o próprio servo vai falar mal do Senhor. Como assim? O próprio servo que está servindo ali o rei, ele vai falar mal do Senhor. Então, se nós tivéssemos essa instrução, se nós analisarmos essa palavra, nós já não daríamos mais ouvido. Quantas coisas nós ouvimos no mundo lá fora, ou até mesmo dentro da congregação,
Quantas vezes você está buscando uma resposta de Deus, mas chega aquele irmão, aquela irmã, aquela nuvem carregada, e você está achando que é chuva, mas não, ele está apenas carregado de coisas que não provém do Senhor. E ele ali lança palavras, e ali tenta tirar o teu foco, tenta quebrar a sua campanha, ou até mesmo dizendo que você não vai alcançar este milagre, dizendo que você não vai alcançar. O Senhor diz para mim e para você: nós não podemos olhar para as nuvens, mas nós precisamos confiar mais no Senhor. Aleluia. Só até aqui o Espírito Santo fala aos nossos corações. Que o Espírito Santo se expresse mais e melhor a palavra do Senhor em cada coração nesta noite. Amém? Das palmas tenha lembrado para Jesus. Aleluia. E faz saber o Senhor que tem duas pessoas no meio de nós, que você dentro do seu coração você diz: Senhor, hoje eu vim só pela misericórdia do Senhor, mas a misericórdia que te trouxe é aquele 1% que te faltava para renovar as suas forças, para que você venha voltar a guerrear no dia de amanhã. E não se ache que você é um fraco, porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós entendemos e compreendemos que se nós viemos todos os dias para a casa do Senhor, cada vez mais nós ficamos fortes. Não é entre ser pessoas fortes ou pessoas fracas, não. A nossa alma é necessitada da presença de Jesus. Aleluia. E você disse: olha, Senhor, hoje eu estou só em misericórdia, mas foi a misericórdia que te trouxe, e é a palavra que te renova, e amanhã as suas forças já estão renovadas para a glória de Deus, e você vai continuar a caminhar na presença do Senhor. Você vai continuar a lançar o seu pão sobre as águas, e Deus ele vai fazer. Aleluia. Duas pessoas no meio de nós, quer a bênção, quer a vitória, uma, receba. Falta uma pessoa no meio de nós, amém? Receba, e as palmas bem alegres de glória para Jesus. Aleluia. Amém? Só até aqui, meus irmãos, que Deus abençoe. Tem alguém nesta noite que gostaria de aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador da sua alma? Eu creio que todos aqui já estão em Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Irmã Maria, tem algum recado de Deus para o povo de Deus? Não? Que Jesus abençoe. Amém? Quantos aqui se alimentaram com a palavra? Aleluia. Que aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o irmão Jonas não pôde expressar, que o Espírito Santo expresse mais e melhor a maneira que você deve lançar o seu pão nas águas. Só você e Deus sabe a maneira que você está vivendo. Só você e Deus sabe aquilo que você tem lançado na presença de Jesus. E a palavra é: olha, não pare de lançar o seu pão. Eu não sei se está perto ou se está longe. Pode ser que passe muitos dias, pode ser que seja no dia de amanhã, na sexta-feira, pode ser que seja na segunda-feira, mas em nome de Jesus você vai alcançar o milagre para a glória de Deus. Amém? E as palmas bem alegres para Jesus. Fique com esta pequena e simples palavra na tábua do seu coração. Nós já passamos a salva, passando a oferta. Irmãos, o pastor pediu para avisar que amanhã, lembrar os irmãos que amanhã é mais um dia da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Amanhã estará com a operadora Daiane, da cidade de Álvares Florense. Sábado também tem o culto da mocidade, que estará o seu esposo, Diácono Esdra, da cidade de Álvares Florense, pregando a palavra do Senhor. Se você tiver disponibilidade, não olhe para a sua carne, mas venha para a casa do Senhor. Hoje eu pude entender e compreender que não é a idade,
mas a nossa carne ela quer descanso, ela quer conforto. Muitas vezes a nossa carne ela quer a cama, mas se nós ficarmos na nossa cama, nós não vamos semear a palavra. Se nós ficarmos na nossa cama, nós não vamos lançar o pão. Aleluia. Porque a nossa carne ela só quer descanso, mas a nossa alma precisa estar alimentada com a presença de Jesus. Aleluia. Todos aqui entenderam? Amém? Os recados da obra do Senhor. O pastor Wilson não pôde estar hoje, porque ele estava fazendo ali hora extra. Aleluias. Então, a obra do Senhor já foi feita. Gostaria de convidar a igreja do Senhor para se pôr de pé. Vamos fazer agora a oração da fé, a oração que sela a bênção, que sela a vitória. Aleluias. Glórias a Deus. Senhor, Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de maravilhas e vitórias. Vamos aqui, papai, diante da tua presença. Confirma, Pai, a bênção, a vitória, o milagre. Joga por terra toda barreira, todo impedimento, toda obra do inimigo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu peço a Ti nesta noite, ó Pai, confirma, Deus, a palavra da água do coração do meu irmão e da minha irmã para a glória do Teu santo nome. E que a partir de hoje, ó Pai, nós vamos ter sabedoria para regar, papai, para lançar o pão sobre as águas, sobre a Tua presença, Pai, para a glória do Teu santo nome. Eu não sei, papai, qual é o momento, eu não sei qual é o dia da campanha que o meu irmão, a minha irmã se encontra hoje, se é o primeiro dia que ele veio, se é o primeiro, segundo ou terceiro, papai, mas eu creio que eles vão colher para a glória do Teu santo nome, Pai. Mas ensina eles, papai, que ela repartir, papai, como diz na Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Senhor, meu Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, pela Tua infinita graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder trazer a Tua palavra, Senhor, a cada dia mais, papai, que eu peço a Ti nesta noite, esvazia-me de mim mesmo e me enche com a Tua presença, com a Tua glória, com o Teu poder, com a presença do Teu Espírito Santo, que eu diminua, sua cresça, Pai. Toma nas Tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, e confirma, papai, que a grande bênção, a grande vitória, o grande milagre. Envia, Pai, a chuva seródia, envia, papai, que a chuva temporã, para a glória do Teu santo nome. E aquilo, Senhor, nesta noite, com o meu irmão, a minha irmã, o pão que eles lançaram na Tua presença, Pai, que venha haver chuva e que venha haver colheita para a glória do Teu santo nome. Derrama agora, papai, que uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, da Tua glória, do Teu poder e unção. Renova, Senhor, a força do meu irmão e da minha irmã, que veio só pela misericórdia, Pai. Se fosse a misericórdia, Pai, se foi só a misericórdia, Pai, mas foi a presença do Teu Espírito Santo que eu trouxe. Ah, Senhor, meu Pai, eu profetizo força do altar na sexta-feira para alcançarmos, Senhor, o término da semana para a glória do Teu santo nome. E eles vão dizer: vale a pena ser fiel, vale a pena lançar o nosso pão sobre as águas, porque Jesus de Nazaré esteve neste culto para a glória do Teu santo nome. Eu repreendo agora toda enfermidade, toda barreira, todo impedimento, que caia por terra agora, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o culto de sexta-feira. Vai repreendendo agora, Senhor, todo o trabalho de macumbaria, toda feitiçaria, que toda bruxaria caia por terra agora, pelo poder da Tua palavra. Senhor, meu Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, este nome que foi colocado na boca do sapo, Senhor, joga por terra agora, Senhor, todo o trabalho contrário, Senhor, aquilo que tem impedido o meu irmão, a minha irmã de prosperar na Tua casa, que caia por terra agora todo o espírito da miséria. Confirma, Senhor, a bênção, a vitória, o milagre, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Só nos resta nos despedir com a paz bem alegre e avivada para Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.